Familiares e amigos da adolescente Rafaele Cristina, de 16 anos, prestaram as últimas homenagens para a adolescente. A moto onde ela estava com um namorado foi arrastada por um carro em alta velocidade. A família quer justiça. O pessoal que lá estava, as testemunhas acreditam que quem dirigia o veículo estava embriagado. Mas afinal de contas, quem é que dirigia esse veículo? Está o maior chuncho para se descobrir quem era o condutor. O Marcelo Borges, ele esteve no velório da garota, acompanhou toda a tristeza e toda a revolta. Boa noite, Marcelo. Fala, Paulo Gomes, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraná. Durante o feriado, Paulo, uma adolescente de 16 anos morreu em um acidente, conforme foi divulgado ontem aqui no Cidade Alerta Paraná. A moto em que ela era a garupa foi atingida por um carro que estaria em alta velocidade, segundo testemunhas. O namorado dela segue internado em estado grave. E no velório que foi realizado na região metropolitana de Curitiba entre a noite e a madrugada, familiares da adolescente pediram por justiça. Os detalhes a gente acompanha agora, Paulo. Um carro em alta velocidade, uma motocicleta atingida na traseira. Uma colisão tão forte que terminou com a morte da garupa e com o piloto gravemente ferido. A Polícia Civil de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, abriu inquérito policial para apurar a morte de Rafaele Cristina de Jesus, de apenas 16 anos. O Rodrigo é o pai da Rafaele. Ele recebeu uma ligação durante a madrugada e foi ao local do acidente. Recebi o telefonema e saímos ali de casa, peguemos o carro. Aí no meio do caminho eu falei pra minha esposa, liga de novo que tem alguma coisa errada. Aí na ida pra lá, eu já senti, eu falei, não, do jeito que eles falou, gente em pânico, né? Daí chegamos lá e vimos ela, os socorristas, né, dando tudo deles ali, né? Eu até agradeço eles, né? Agradeci um por um lá ontem. E fizeram o que pôde, mas o rapaz falou para mim, a hora que nós chegamos aqui, ela infelizmente já estava em óbito já. Segundo testemunhas, os ocupantes do carro estavam agitados. Eles teriam apresentado outro condutor. O homem tinha sinais de embriaguez. Todos foram levados à delegacia, mas liberados horas depois. Isto deixou a família da adolescente indignada. Mataram uma menina de 16 anos e estão saindo pela porta da frente da delegacia. Eu, pai, tô arrebentado, né? E justiça eu não sei, cara, eu não sei. Hoje a justiça do homem falhou e, nossa, excessivamente, né? Falhou na hora do acidente, que eles saíram do carro e foram para cima, né, para ver tudo tranquilo, né? Aí saíram dali na viatura, mas chegaram na delegacia, ficaram debochando da minha cunhada que estava lá para dar o depoimento, ela é advogada, e a gente sofre com isso. Rafaele voltava com o namorado de uma festa. Os dois eram DJs e tinham trabalhado no evento. Ao lado do casal, amigos estavam em um automóvel. Eles conversavam enquanto seguiam pela avenida. O Gabriel viu o momento em que a moto do casal de amigos foi atingida. Eu lembro quando esse retorno, do nada. Vocês estavam lado a lado, né, Gabriel? Vocês estavam lado a lado. Só pra gente, eu te peço até força nesse momento difícil, né? Só pra gente entender, vocês estavam em um carro e a Rafaele, o namorado, na moto. Isso, na moto. Ele passou o carro 200 por hora, levou, arrastou eles. Apesar de adolescente, a Rafaele tinha o sonho de ser uma DJ famosa e a disposição dela no dia a dia enchia a família de orgulho. Tinha apenas 16 anos, mas a mentalidade dela era de crescer, era de estar ali com o namorado dela ali, né? Sonhava na progressão de ser DJ, né? Fazia cursos, estava estudando, tinha tudo pela frente.
Chama o Léo aqui para mim, só para vocês entenderem. Quando o rapaz ali entrevistado, chorando, diz que o veículo estava a 200 km por hora, é uma força de expressão. É no sentido de que o veículo estava em alta velocidade, porque a velocidade ainda não houve condições de se auferir efetivamente qual era a velocidade. Aliás, há até uma questão anterior e básica. Já descobriram, afinal de contas, quem é que dirigia este veículo? Ainda não. Inclusive, essa é a principal questão para a Polícia Civil, para a Delegacia de São José dos Pinhais. Nós conversamos com o delegado responsável por esse caso, ele disse, olha, a gente está empenhado para descobrir isso. E até para esclarecer algo, claro, a gente super entende a reação da família, que ficou explícita naquele vídeo que nós trouxemos aí na reportagem, de uma das parentes das vítimas, principalmente da Rafaela, que grava aquele vídeo na delegacia, revoltada, vendo as 4 pessoas envolvidas naquela batida, naquele acidente, enfim, saindo pela porta da frente da delegacia. O delegado me explicou, olha, a gente não pôde prender ninguém, deter ninguém, muito menos responsabilizar naquele momento. Por quê? Porque existem dúvidas de quem estava dirigindo o veículo. Não existem provas cabais, não tem um vídeo, não, pelo menos por enquanto, né? Não tem uma testemunha dizendo, não, quem estava dirigindo era o fulano, ou pelo menos é a pessoa, é um homem, é uma mulher, aparenta ter tal idade, enfim, essas informações ainda, elas estão sendo apuradas, e a polícia não tem certeza, apesar das 4 pessoas terem sido, sim, encaminhadas para a delegacia. Vamos recapitular rapidinho para a gente poder entender. Acontece essa batida por volta da 1h da manhã de ontem, segunda-feira. Aí, os 4 envolvidos na batida batem ali na Avenida Rui Barbosa e fogem do local sem prestar socorro para a vítima. Mas eles são localizados cerca de 300 metros pela Polícia Militar e são levados para a delegacia. Lá na delegacia, Paulo, o que eles dizem? Não, a gente estava ali. Onde que você estava? Ah, não sei. Não disseram onde eles estavam antes. Existe a suspeita que estavam em um bar. Alguns dos 4 disseram que estavam na casa de amigos, enfim. E aí é oferecido o bafômetro para os 4. Apenas duas, as mulheres, né, fazem o bafômetro. Uma delas até acusa, mas o delegado nos explicou que estava abaixo do limite, ou seja, ela não estava embriagada, mas tinha um pouco de álcool no sangue. Já a outra mulher não deu nada, não registrou nada. Os 2 homens recusaram fazer o teste do bafômetro. E neste depoimento, quando foram ouvidos, disseram, eu não estava dirigindo. Quem que estava dirigindo? Ah, era o fulano. Mas aí a gente vai ouvir agora o que o delegado nos disse. Ele diz o seguinte, teve muita contradição. Porque um disse que quem estava dirigindo era o fulano. O fulano vestia roupa amarela. O outro dizia o fulano estava de azul, o fulano estava de verde. Ah, mas quem que é esse fulano? Eu não sei. Mas para onde que ele foi? Ah, não sei onde ele mora, não conheço. Mas peraí, você está no carro de alguém que você não conhece, não sabe onde mora, e você aceita uma carona desse jeito? Bastante estranho, é o que o delegado nos contou. As declarações foram contraditórias. 2 delas indicaram algumas características físicas dessa pessoa. As outras 2 já indicaram outras características, inclusive com as vestes, com a vestimenta dessa pessoa. E a chave do automóvel também estava na posse de um dos conduzidos para a delegacia. Então vamos averiguar ainda para ver se de fato procede essa informação de que uma 5ª pessoa estaria conduzindo esse automóvel. Tendo em vista essa declaração de que uma 5ª pessoa estaria conduzindo esse veículo, não houve um auto de prisão em flagrante desses envolvidos. A equipe de investigação está na rua tentando levantar a imagem das câmeras de segurança das vizinhanças do acidente para identificar esse outro sujeito. Vai ser feita uma perícia papiloscópica nesse automóvel. E também estamos ouvindo algumas testemunhas da localidade para tentar identificar o real condutor desse automóvel. Informação que eu recebi há pouco, quente, informação que chega pra gente no Cidade Alerta, é que essa perícia foi feita há poucos minutos, foi concluída há poucos minutos. Perícia muito importante para determinar quem que estava dirigindo, quem que estava no banco do passageiro na frente. Essas são informações fundamentais. Mas mais do que uma perícia, Paulo,
as imagens de câmeras de segurança. O que a reportagem da RIC TV apurou? Existe uma loja de autopeças. Quem trabalha na região do Afonso Pena, perto ali do Aeroporto Internacional Afonso Pena, sabe que o acidente aconteceu na cabeceira da pista. Na cabeceira da pista do aeroporto. E ali tem muitos comércios e tem uma autopeças ali que tem 2 câmeras de segurança. E eu confirmei a informação com os funcionários dessa autopeças, desse comércio, disseram, realmente pegou. Só que nós não podemos disponibilizar as imagens nem para a RIC TV nem para a polícia, por uma questão burocrática, é uma empresa grande, por inclusive em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD e tudo mais. Eles irão fornecer essas imagens para a polícia depois de uma decisão judicial, uma medida judicial. Com aquilo em mãos, a polícia vai ter acesso a essas imagens. Inclusive disseram, a gente pode até passar para vocês, desde que tenha essa determinação judicial. Claro, a gente entende até a empresa ter esses critérios e tudo mais, mas vai demorar um pouquinho mais. Podemos falar em algumas horas aí para a polícia ter em mãos essas imagens. E aí consegue dizer com certeza, Paulo, que quem estava dirigindo é um homem, uma mulher, quais eram essas características físicas. Porque essa historinha de que é uma quinta pessoa, um fulano de tal, que não sabe onde mora, que sumiu do mapa, e sendo que a chave estava com um dos 4, isso aí não tá colando não. Polícia tá apurando, não tá apontando o dedo para ninguém nesse momento. Mas a sociedade, de modo geral, tá apontando sim, dizendo não, foi um dos 4 que estava dirigindo e os outros são comparsas. Polícia tá apurando com cautela, inclusive pede e entende o momento que a família tá passando das vítimas, já que a gente tem a Rafaela que perdeu a vida de forma instantânea, mas também tem esse rapaz de pouco mais de 20 anos de idade que estava pilotando a moto, que tá lutando pela vida, Paulo. Ele tá em estado gravíssimo no hospital, realmente muito grave. A gente torce pela recuperação dele, mas a família, inclusive, dessa vítima tem consciência que o estado é gravíssimo e espera que boas notícias possam vir, mas isso eventualmente pode não acontecer. Enquanto isso, a polícia está esperando essas imagens e o relato até, quem sabe, de testemunhas, algo que ajude a entender que um desses 4 é sim o motorista. Um desses 4 deve responder por um homicídio e por uma tentativa de homicídio no trânsito, Paulo. Deixa eu dizer outra coisa aqui a vocês que eu sempre reafirmo. Acontece um acidente gravíssimo com morte. Supostamente, agora não sabemos, né, se eram 4 ou 5 pessoas que estavam no carro. Mas vamos lá, 4. 2 homens e 2 mulheres. As 2 se sujeitam a fazer o teste do bafômetro. Os marmanjos não querem fazer o teste do bafômetro. Volto a repetir. Se eles não estão na direção do veículo automotor, por que se negariam a fazer o teste do bafômetro? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Se não estavam embriagados, mais ainda deveriam fazer o teste do bafômetro. Não fizeram. Aí dizem, não, é um quinto. Mas quem é o quinto? Ah, bom, o quinto eu não sei. Só se for o quinto dos infernos, porque eles não sabem. Claro que sabem, mas não dizem. Será que existe esse quinto? E aí, para surpresa, os 4 estão com a chave do veículo. Quer dizer, o quinto vaza e não leva a chave. Mas aí é feito a perícia. Qual é a importância da perícia? A perícia vai analisar se tem digitais no volante do veículo. Ah, eu não estava dirigindo. Ah, você não estava. E teve digital sua na direção do veículo. Que interessante. Quer dizer, então, o quinto elemento empurrou a tua mão para a direção do veículo. Olha que coisa interessante. Claro que não é nada interessante, porque nós temos uma família clamando por justiça. E imagine se fosse seu filho. O que você não estaria sentindo neste momento ao ter que enterrar a sua filha de 16 anos e a outra família que torce para que o rapaz não morra, porque a situação é gravíssima, está com sangramento craniano, a situação é muito grave mesmo. Mas a imagem deste comércio, acredito eu, será definidor das responsabilidades. E outra coisa a mais. Produção, esse é aquele caso que o pessoal tem uma ficha meio complicadinha? Tem um detalhe. Os 2 rapazes têm passagens policiais. Responde por homicídio, tráfico de drogas, ameaças. Então, um pessoal que já tem uma extensa ficha criminal, mentir de quem estaria dirigindo é café pequeno para eles. Se de fato foi isso que aconteceu, é café pequeno. Claro que o delegado não é idiota, o delegado ele sabe investigar. E ficou de mãos amarradas. Como é que o delegado poderia, nesse momento, determinar a prisão dos 4? Como é que o delegado vai definir
quem é quem estava dirigindo ou não para determinar a prisão. Então o delegado realmente ficou numa situação, numa saia justa, juridicamente falando. Não se trata aqui que o delegado não quis prender. Imagina que até o delegado gostaria de prender. Mas vai prender quem? Qual dos dois rapazes? Se é que eles que dirigiam? Se é que existe o quinto elemento? Então, enquanto a perícia não for confirmada, enquanto as imagens não aparecerem, o delegado não tem como pedir a prisão de ninguém. Isto é fato. Mas deixa eu dizer outra coisa para finalizar. Podem ter certeza que nós estaremos acompanhando os desdobramentos desse caso. Sobretudo considerando que os dois rapazes têm uma ficha que não é nada cheirosa, hein? Nada cheirosa. Não temos compromisso com a mentira, muito pelo contrário. Vamos continuar acompanhando. Tomara amanhã já possamos divulgar novas informações sobre essas imagens que tomara apareçam.